Olá, eu sou o Ronaldo Berens, eu sou professor da Fundação Dom Cabral e sócio aqui da ABC Consult. Nas nossas caminhadas, seja pela Fundação Dom Cabral ou seja pelos trabalhos aqui de nossa consultoria dentro do escritório de governança, a gente tem se deparado com algumas questões importantes e interessantes sobre famílias empresárias. E hoje a gente veio falar sobre este trabalho que a Fundação Dom Cabral fez, que é um recorte, uma pesquisa e um recorte específico de famílias empresárias dentro de empresas de médio porte. Vale a pena conferir e ao final vai ter o QR Code deste e-book para que vocês baixem. Eu acho que é muito interessante porque ele vem de uma série, não da Fundação Dom Cabral, mas vários outros institutos, várias outras instituições fazem pesquisa sobre empresas de médio porte e algumas delas sobre famílias empresárias. A Dom Cabral traz um recorte específico sobre famílias empresárias e tem coisas interessantes para a gente poder observar lá, porque elas comprovam algo que a gente vem sentindo não só na experiência prática, mas que também outros estudos vêm dizendo. Em primeiro lugar, quais são os problemas que afligem essas empresas, as empresas familiares? E normalmente a gente está ligado à questão de relação, de relacionamento humano, relacionamento entre as pessoas. Se as relações de afeto das famílias empresárias é algo que traz força, que traz ajuda a que essas empresas sejam longevas, que elas se perpetuem. De outro lado, se nós temos um problema muito grave nesse relacionamento entre os membros da família, nós temos aí sim uma empresa que começa a se deprimir, que começa a ter problemas. Por isso que aquela passagem de geração que as pessoas tanto falam, é de que quando vai passando o índice a taxa de mortalidade das empresas é tão alta, por isso que ela acontece. Então, evidentemente, um antídoto para isso, uma vacina para isso, é nós trabalharmos a relação dentro das famílias empresárias. E essa relação a gente trabalha com previsibilidade. É interessante porque essa pesquisa, esse recorte, capta isso. Ele demonstra que algumas empresas já começam a se movimentar para fazer acordos de sócio e uma boa parte delas faz acordo de sócios ou de acionistas, mas daí surge uma outra questão. Bom, fazem um acordo, mas as regras que estão inseridas neste documento, um documento jurídico complexo, grande, elas de fato são postas em prática ou não? Elas de fato são praticadas pelas famílias empresárias? E a gente começa a enxergar que não. Em primeiro lugar, porque nós temos um baixo índice de conselhos instituídos. Aliás, ouso dizer que pela experiência prática que eu tenho, que nós temos lá na Fundação também, muitas das empresas fazem conselhos sem muitas vezes entender o porquê que estão fazendo esse conselho. Por que decidiram de fato colocar um órgão dentro do esquema de governança, dentro da ideia da governança, puseram aquele órgão. Com qual objetivo? A gente pode inferir que muitas delas fazem porque consultores indicam, porque é moda e isso é um risco para a família. Mas, demonstrando a importância de discutir o porquê, essa pesquisa capta que boa parte dessas famílias empresárias ou dessas empresas familiares que conseguem ter um alto crescimento, elas têm um conselho consultivo. E veja bem, eu falei conselho consultivo e não conselho de administração. É muito interessante que as pessoas começam a perceber que conselho consultivo pode ser uma ferramenta, um coringa para lidar exatamente com aquele problema de relações familiares. Mais ainda, a gente começa a sentir as primeiras ondas que falam de diversidade nesse conselho e diversidade na própria gestão dessas empresas. E aí nós estamos falando claramente de presença de mulheres, principalmente. Aliás, a B3 está vindo com essa ideia, com essa proposta e com esse indicativo de trazer diversidade para esses conselhos e reforçar principalmente o protagonismo das mulheres dentro das empresas, porque com isso as empresas conseguem ter um crescimento maior ainda. Bom, no final das contas, o que eu acho que vale desse papo de hoje é a gente prestar atenção neste primeiro recorte que foi feito de famílias empresárias. A Fundação Dom Cabral deve reproduzir isso em outros anos e, obviamente, aí a gente tem uma série histórica para poder analisar. Fica o QR Code para vocês no final desse vídeo. Entrem, deem uma olhada, porque eu acho que vale a pena a gente amadurecer as nossas relações dentro das empresas para que a gente busque a longevidade das famílias empresárias e das empresas familiares. Obrigado, até o próximo vídeo.